Tarde, doutora Bianca. Doutora Graziela. Fujikawa, Bruno. Doutor Gilberto Mendes. Boa tarde, vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Boa tarde. Doutora Cristina, boa tarde. Doutora Silvia. Doutor Diniz. Paula. Doutor Gilberto Maestro aqui já entrou. Doutor Gilberto. Olá, Tânia, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Graças a Deus, tudo tranquilo. Então tá bom. Tudo Pelo bem. menos assim, né? Temos que Não é? virtualmente estar nos vendo, porque tá difícil, né? É verdade, senão a gente morre de saudade dos amigos também, né? É verdade. Aliás, boa tarde a todos e a todas que já estão conectando. Uma honra ter a oportunidade de trocar uma ideia com a minha amiga Tânia aqui, falar de direito de família um pouquinho, né, Tânia? Não é bom, né? Diversificar. Né? A gente É isso aí. ficando só num determinado assunto e acaba que tudo acaba ficando entrelaçado, né, doutor? Não tem jeito, né? Sempre. O direito é uno, né? Não tem como. Não tem Outro dia nós estávamos discutindo no nosso grupo de WhatsApp, né, da comissão, exatamente a questão como é desconta percentual sobre os auxílios emergenciais, não desconta, enfim, acaba tudo ficando interligado. Mas, doutor Gilberto, mais uma vez eu queria agradecer a sua parceria, por ter aceitado o meu convite. Eu sei que o senhor tem uma reunião logo na sequência, na verdade, até vai pegar um pouquinho do tempo da nossa reunião. E eu sei o quanto é importante aí para todos nós, e principalmente os seus posicionamentos. O senhor, assim, quando divulguei que a live seria contigo, recebi inúmeros elogios, muitos parabéns pela escolha. E você já esteve com a gente no simpósio, já me ajudou a organizar o simpósio. Espero que a gente consiga fazer o desse ano também, com a sua ajuda. E nós temos na Comissão de Direito de Família esse projeto, né, agora nessa época de pandemia, de estar levando para os colegas, para os advogados, exatamente assuntos práticos para que a gente possa estar aplicando e mantendo aí todo mundo informado do que está acontecendo. Acho vai necessário até fazer uma apresentação, eu vou fazer uma apresentação bem breve sua. O doutor Gilberto é advogado, doutorando em mestre em Direito, especialista em Direito das Relações do Trabalho, professor titular da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, coordenador da pós-graduação em Direito de Família da ESA. Doutor, eu pedi para o senhor a gente falar um pouquinho sobre os assuntos polêmicos, né, da responsabilidade civil no direito de família. Então, queria que o senhor pontuasse quais esses aspectos, normalmente, que vêm sendo aí mais discutidos, para que a gente depois possa estar trocando essas ideias. Vamos lá, vamos conversar. Antes de mais nada, agradecer aqui a tantos amigos que estão entrando. Minha querida amiga, a doutora Cristina Madureira, obrigado pela sua bondade de sempre. Madureira também conosco, muito obrigado. Queridíssima, desde lá das épocas da minha faculdade. Antônio Diniz e tantos outros que estão conosco, muito obrigado a todos e a todas, viu? Em nome deles, eu saúdo e desejo que estejam bem todos aqueles que estão nos acompanhando e aqueles que também não estão, que a gente deseja bem para todo mundo, né? Muito bom. Colocando isso daí, agradeço a você, Tânia, pelas suas palavras. Você é muito gentil e realmente eu reputo isso apenas à amizade, não ao merecimento. E vamos trabalhar um pouquinho nesse nosso tema, né? Ó, vamos lá. Direito de família, questões polêmicas ligadas à responsabilidade civil. Primeira coisa que a gente tem que pensar, antes de mais nada, quando nós estamos
tratando de responsabilidade civil, seja qual for o objeto secundário, né? Nós temos que lembrar que existe uma teoria geral. Primeira coisa. E aqui, problema de professor acadêmico, não é? Eu costumo dizer, não tem jeito, isso é um bichinho que morde a gente não consegue fugir disso. A gente tem que indicar a leitura, não tem como. Então, uma leitura fácil, boa, completa, confiável sobre responsabilidade civil hoje, não é? A obra do professor Rosenval, Nelson Rosenval. Anotem esse nome, é um jurista de Minas Gerais, sensacional. Acabou de lançar uma obra, inclusive, pela editora Foco, Responsabilidade Civil e o Coronavírus. Né? O Coronavírus e Responsabilidade Civil. É uma obra coletiva, ele é um dos coordenadores, muito boa. Então, é um belo, diria eu, começo para se estudar com seriedade, com afinco, os temas mais difíceis da responsabilidade civil. Fica aqui a dica. Então, vamos falar um pouquinho, sem dúvida, Cris. Rosenval é fenomenal. Continuando, falando agora do tema. Por que eu comecei falando assim? Porque a gente tem que lembrar que existem requisitos para a responsabilidade civil, né? Então, não adianta a gente querer partir para o lado da emoção, para o lado do que nós consideramos justo, muitas vezes, né? E em direito de família isso é complicadíssimo, porque as pessoas de bom coração, e ainda assim, olha só, já estou sendo preconceituoso, porque bom coração a gente define a partir do nosso traço ideológico também, não é? As pessoas que eu considero que têm um comportamento adequado e tudo mais, à luz da minha visão de mundo, elas podem muito bem estar agindo de modo equivocado, de um modo que eu não aceite, de um modo, para mim, gravíssimo, mas à luz do direito, estarem agindo direitinho nos limites do que lhes é permitido. Então, nós temos que pensar que direito, para bem ou para mal, ele não se confunde com justiça. E responsabilidade civil tem requisitos legais. Então, a primeira coisa, nós não podemos esquecer do artigo 186 do Código Civil, que define ato ilícito. Nós não podemos esquecer do 187, que continua definindo o ato ilícito. E por que isso? Sem o ilícito, não há como se falar em responsabilidade civil. Ninguém responde por danos causados a outrem se a sua conduta foi irregular à luz do direito. Não tem o que fazer, não é? Então, tem o ato ilícito. Isso é ponto de partida. 2, a partir disso, toda uma teoria da responsabilidade civil, e eu remeto à leitura dos artigos 927 e seguintes do Código Civil, que vão nos trazer elementos importantes, entre os quais, elementos centrais, como, por exemplo, a questão da culpa. Nós temos que provar a culpa do agente ou basta o ato ilícito, não é? Então, eu acho que uma coisa é complicada. E aí, toda uma discussão que vai dividir em dois grupos grandes, o universo, não é, das situações que têm importância para a responsabilidade civil. As hipóteses de responsabilidade com culpa, subjetiva, e as hipóteses sem culpa, subjetiva. A questão é tão intrincada e tão difícil que há autores que já sustentam, e isso se reflete na jurisprudência, que não existe mais aquela figura da culpa presumida. Não existe mais. Agora, ou culpa, ou não se discute culpa. Então, quando eu falo, a culpa se presume, eu não estou tratando de responsabilidade civil objetiva. Objetiva é a responsabilidade civil quando a culpa não é elemento. E não interessa se houve culpa ou não, né? Daquele agente, daquele que agiu ou deixou de agir do modo que o sistema, no caso, exige, e que por isso praticou um ato ilícito. Então percebam como tem uma série de conceitos que vêm antes da gente discutir responsabilidade civil sobre o quê? Esse é um primeiro ponto, que é importante já fixar. Segundo ponto, isso é importante, eu até vou cometer uma indelicadeza aqui, Tânia, se você me permitir, eu não gosto disso, mas é importante falar. Nós temos hoje, infelizmente, no âmbito do direito, discursos muito vazios. Muita gente falando, tendo espaço de fala, e falando como se o direito fosse uma coisa muito simples, na base da brincadeira, na base do oba-oba. Não é? Não. E sem nenhum aprofundamento jurídico sobre o direito em si mesmo, né? E causando um problema sério, porque isso leva à difusão
de ideias pautadas no que eu acho certo, no que eu acho justo, mas que de jurídico não tem nada, de sustentação não tem nada. Inclusive levando pessoas, a profissionais do direito, a admitirem causas e levarem a juízo questões absolutamente fadadas ao insucesso. Então, muita calma nessa hora. O direito não é para brincadeira, né? Então, por essas e outras, com esse comecinho, né, com essa introdução, com esses aspectos gerais de cautela, de recomendação de estudo mais aprofundado, eu entro nos temas que nós combinamos de falar, se você me permitir. E o primeiro deles eu queria falar de abandono afetivo. Podemos começar por esse? Vamos começar por esse. Eu acho que esse é o que mais a gente tem aí discutido ultimamente, né? Sim, além do outro, do caso dos menininhos sem vergonhinhas e das menininhas sem vergonhinhas. Né? Mas eu digo na questão de parentalidade mesmo, é mais essa questão mesmo. Sem dúvida. Sem dúvida. Vamos lá, vamos tentar trazer uma grande... Está entre nós, futuro ministro do STF, professor Ederaldo, né, lá de rei de Itapetininga. Grande abraço, meu irmão. Muito bom ter você com a gente, viu? Então, continuando. Vamos lá. Abandono afetivo. Muita gente. A doutora Renata também. Doutora Renata também, de Santo André. Sim. Grande abraço. Vamos lá. O grande traço aqui que a gente tem que considerar, né, para começar a falar em responsabilidade civil no tocante ao abandono afetivo, é o seguinte. O pai, a mãe, aquele que tenha, por qualquer outro motivo, em qualquer outra formação familiar, o poder familiar sobre os filhos, ele tem a obrigação de amar esses filhos? Esta é a pergunta central. A pergunta central. Do ponto de vista jurídico, tem obrigação de amar? É isso. 2. E o contrário? Os filhos têm a obrigação de amar o pai, porque a gente fica muito em cima da responsabilidade do pai ou da mãe, normalmente do pai, na prática, que deixou de dar a atenção devida ao filho. E a partir disso, uma série de construções para falar que houve 1. Abandono afetivo. 2. Responsabilidade civil. Ato ilícito conducente a uma responsabilização civil, ao dever de indenizar. Mas também há o que a doutrina e a jurisprudência têm chamado de abandono afetivo inverso. O que seria o abandono afetivo inverso? O contrário, né? O filho que não dá atenção para o pai. O filho que não dá atenção para a mãe. E nesses pontos, nesse assunto, a gente acaba atraindo, como uma espécie de situação inevitável, uma certa mistura de temas para discutir também a alienação parental. A alienação parental, ela tem uma posição que me parece, se não de centralidade, de extrema importância nesse debate acerca do abandono afetivo, como causa, né? E aí, não é? E aí uma outra situação que é interessante, que seria o que aquele que está sendo vítima, entre aspas, da alienação parental, porque me parece que considerar como vítima apenas a criança ou o adolescente está errado. Também é vítima o outro, né, que está tendo a sua imagem desfeita ou que tem a busca de desfazimento da sua imagem, né? Então perceba, o que ele poderia fazer para evitar isso? São questões práticas que vão entrar aqui, quer queira, quer não, como algum tipo de nuvem, para a gente poder definir linhas básicas, regras básicas para a responsabilidade civil no campo do abandono afetivo. Feito de novo uma certa introdução, vamos direto ao tema. Até muito pouco tempo, existia uma consideração, por assim dizer, de que não havia o dever do pai amar o filho. E essa inexistência do dever de um pai amar um filho afastaria por completo a possibilidade de se discutir direito à indenização. Ponto, acabou. Isso acabou mudando um pouco a partir de decisões do STJ. Em especial, as decisões relatadas pela ministra Nancy Andrighi. E depois, né, isso foi refletindo na jurisprudência da Corte Superior como um todo. Em que sentido? Se é verdade que eu não tenho como invadir o campo subjetivo de alguém, né, para falar, olha, você tem o dever de amar aquela outra pessoa. Não tem como, né? O amor é algo que não tem como você obrigar que ele seja desenvolvido. Ele é algo natural. Ele surge
Ele emerge de nós, né? É produto cultural, hein? É produto cultural porque nós temos uma pressão da nossa própria razão, a partir do que é tido certo, que é tido como ético ou como moral, para forçar a nossa conduta naquele sentido. Mas é fato, por mais que a gente queira, muitas vezes, no nosso momento de silêncio, no momento em que nossa alma apenas conversa conosco, né? Que nós estamos ali na solidão ou na companhia do eu, no final das contas, a gente sabe o que sente verdade por outra pessoa. Então, exigir amor pelo laço biológico é muito complicado. Isso é fato. Agora, o que o STJ pontuou e que se tornou uma referência a ponto de fomentar estudos doutrinários e ter impactos na jurisprudência dos demais tribunais, demais juízes do Brasil fora. E é verdade que eu não tenho como impor o amor ao pai, o amor à mãe, e da mesma forma dos filhos aos seus ancestrais, aos seus irmãos, etc, etc. Fato também é que a lei pontua direitos e deveres. Existem direitos e deveres inerentes à relação de parentalidade, em especial inerentes ao exercício do poder familiar. O pai, ele não pode deixar, e pai aqui eu coloco no sentido de pai e mãe, né? O pai pode, Poder familiar. o direto não pode, não, o genitor, ou aquele que lhe faça às vezes, não pode deixar de cumprir com os deveres decorrentes da condição de titular do poder familiar. Ponto. Isso significa que ele não pode deixar de dar todo o amparo para o melhor desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente. Isso tem que ser feito com um amor, com um carinho que a criança espera, que o outro cônjuge, companheiro, o outro ancestral, o outro ascendente, o outro genitor daquela criança que gostaria que fosse? Evidentemente que não. Agora, tem que ser feito com respeito. Mas, Gilberto, onde é que está escrito isso? Mesmo que não estiver escrito em lugar nenhum. Tá. Mas mesmo que não estivesse escrito, não tem para direito positivo aqui, vamos para, ou até vamos ficar em direito positivo, mas no plano constitucional. Dignidade da pessoa humana. A essência do princípio da dignidade da pessoa humana é respeito no trato, não é? Então, respeito tem que existir. Primeiro ponto. Segundo, tem que existir toda e qualquer conduta concretizada quando é por uma exigência objetivamente aferível para que aquela pessoa que ainda não pode se resolver por si, ou seja, criança ou adolescente, tenha a plenitude do seu desenvolvimento. Ponto. Aqui eu tenho o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio do melhor interesse da criança. Tá, basta. Nós poderíamos continuar trazendo uma lista de princípios aplicáveis. Eu posso ficar aqui. Nesses dois princípios, eu encontro tudo o que eu preciso para dizer se o ancestral, se o pai, se o genitor, se a mãe, enfim, se aquele que tem poder familiar deixar de fazer ou fizer algo que acabe comprometendo o desenvolvimento adequado, o melhor interesse do desenvolvimento, de modo injustificável, ele cometeu ato ilícito. Porque quem cumpriu um dever, comete ato ilícito. O dever foi imposto nos termos da lei. É simples assim. Então, aquele discurso que as petições iniciais trazem, casos, falando de como o pai é grosseiro com o filho, etc. e tal, com todo respeito, eu acho péssimo. Por que péssimo? E se quem tiver, o jogador que estiver analisando, isso não é uma premissa absoluta. Professora Fernanda conosco também, boa tarde. Muito bom tê-la conosco. Doutor Luiz, o nosso presidente já entrou, pediu para eu transmitir a você. Doutor Luiz. Doutor Luiz está presente, com certeza. Pediu para transmitir agradecimento dele, ficou muito feliz. Não, eu que agradeço. Teria contigo a live. Muito obrigado. Bom, grande amigo. Bom ter você com a gente aqui também. Mas então, muito obrigado, meu querido. Grande abraço. Bondade sua. Mas, Tânia, retomando, né? Se nós, no caso, nós não podemos entender que o magistrado é um expert em todas as matérias. Né? Não é uma presunção aceitável essa. É um técnico que merece ali o respeito pelo seu conhecimento e tem poder para decidir. Todavia, cabe aos advogados levar a ele os argumentos que formem o convencimento de modo adequado. Nesse
ponto, eu costumo dizer, parafraseando um grande amigo meu, professor Paulo Sérgio Domingues, ele me permite que eu diga, eu não posso utilizar aqui o princípio do coitadinho. Você começa a narrar, não é, de uma forma, a querer mostrar como vítima da vida, aquele menor, a tendência é receber um não enorme. Se não for em primeiro grau, em segundo grau, dizendo que isso é um mero aborrecimento. Não dá alguém a amar, né? Então, qual que é a narrativa técnica? Você pode até usar uma série de questões em retórica. Tecnicamente, vai definir a sorte, maior ou menor, de um pleito indenizatório por abandono afetivo. Exatamente a definição de que houve ato ilícito. Como? Você vai dizer, bem, esse é o dever decorrente do poder familiar. Por exemplo, é decorrente do poder familiar o dever do pai de zelar para que o filho tenha educação formal. Concorda comigo? Sim, é o mínimo. O pai que negligencia com o estudo do filho, permitindo que o filho não vá à escola, não providencia a matrícula do filho na escola ou outras coisas, não atende às necessidades de materiais escolares quando há condição financeira para tanto. Um pai que ativamente deixa de fazer aquilo que lhe cabe, podendo fazê-lo, e nesse poder fazer está um outro elemento que é a culpa, porque a responsabilidade aqui não é objetivo, é só, né? Então, poder fazer, ele deixa de fazer. Ou um pai, por exemplo, incentivando o filho a práticas que colocam em segundo plano a educação, de modo que a pessoa, quando chega na idade adulta, não está pronta para encarar o mercado de trabalho, sofrendo uma série de problemas, inclusive comportamentais, sendo vítima de um ou outro tipo de exclusão social pela forma que desenvolveu a sua personalidade. Perceba, inclusive distúrbios, né, doutor? Ontem Sim. mesmo eu estava assistindo uma reportagem, passou acho que na Record, de uma pessoa com uma obesidade mórbida, mais de 300 quilos, e aí foram investigar, o pai era um pai totalmente omisso. E o rapaz acabou tendo gravíssimas situações. Né? Agora perceba, Tânia, como a coisa é, né? O seu exemplo é maravilhoso. Porque ele demonstra o seguinte, há um elemento objetivo. Qual que é o elemento objetivo? O pai deixou cuidar daquilo que lhe cabia, né? Em nenhum momento está se discutindo como o pai foi agressivo, como o pai era frio, como o pai era isso ou como o pai era aquilo. Presidente Fernando de Diadema, um grande abraço também a você, meu amigo. Muito bom tê-lo conosco. Mas continuando. Fernando, a doutora Carla Watanabe também. Que bom. Que bom. Mas continuando. Então é isso. Nós temos aqui um fato objetivamente aferível que permite um enquadramento claro no sentido de que, olha a petição inicial, imagina a petição inicial surgindo. Dever inerente à condição titular do poder familiar. Esse. Conduta do pai. Comissiva ou omissiva? Da mãe. Comissiva ou omissiva? Essa. Logo, silogismo. Premissa maior, premissa menor. Essa conduta não se enquadra na regra geral de conduta, naquilo que se exige de quem tem, no final das contas, o poder familiar. Consequentemente, há ato ilícito. Ponto. É esse o desenho. Muitas vezes a gente precisa de uma página e escrevemos 30. Né? E largamos isso, que é importante, no meio, justamente para o juiz não ler. Não é? Não, vamos direto ao ponto. A retórica fica para depois, não é verdade? E na sequência, olha que coisa interessante. Aí você vai para a técnica da responsabilidade civil, independentemente de qual foi o campo de atuação em que isso aconteceu. O tipo de relação social em que houve o ato ilícito ensejador do dever de reparar o dano. Artigo 186. Aquele que por ação ou omissão, dolosa ou culposa, mutatis mutandis, é isso, causar dano a outro, e mesmo que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ponto. 927. Aquele que comete ato ilícito tem o dever de repará-lo. Em especial, na via indenizatória, os artigos seguintes trazem isso. Pontuou. Conclusão, há dever de indenizar, vamos discutir valor. Talvez a partir daí, para a discussão do valor, se mostre interessante uma série de abordagens assim, interessantes sobre detalhes de como a coisa aconteceu. Aí sim, para mostrar qual foi a extensão do impacto na vida dessa criança, na vida desse adolescente, que agora chegou à idade adulta.
não é? Era o que eu ia perguntar. Como é que fica a questão do dano, da lesão, né? Eu não entendi, Tânia. Dá uma falhada aqui na minha... Como é que fica? Eu iria perguntar exatamente isso. Como é que fica a questão do dano, da lesão? Nós vamos ter que demonstrar exatamente para se poder auferir o valor indenizatório, correto? Exato. E até para existir o direito à reparação. Porque se não houver a constatação do dano, não tem indenização, né? Não tem o que ser reparado. E aqui é interessante também, partindo da jurisprudência, lembrar que a constatação desse dano, né, normalmente, ela acaba sendo entregue à prova técnica, à prova pericial. Nesse momento, a importância da atenção do advogado justamente em pontuar de modo claro, de modo certeiro, quais são os quesitos que devem ser respondidos. Porque o risco que existe de, ao fim e ao cabo, mesmo com o parecer do perito, mesmo com... O perito não dá parecer, né? Vamos ser técnicos aqui, mesmo com o laudo pericial, apontando que haveria, sim, um dano ali de ordem psicológica ou de qualquer outra natureza, há muitos julgados negando a indenização, dizendo, olha, tudo bem, mas isso que o perito está falando não passa de um mero constrangimento, porque ninguém é obrigado a amar. Então, a gente tem que lembrar que o perito, a rigor, não é um profissional do direito. Então, ele vai falar sobre o quanto que a falta de carinho impactou na vida daquela pessoa, etc, etc, etc. O juiz vai falar, pera um pouco, tudo bem, impactou, excelente. Mas havia o dever jurídico do pai de agir de modo diferente do que ele agiu? Então, por isso, e é interessante falar desse assunto, nesse ponto, porque eu ouço direto de colegas reclamações no sentido de falar, poxa vida, mas o perito disse, a conclusão pericial era favorável ao meu cliente, houve o dano, e o juiz negou o dano. Sim, sim, porque o perito foi por um lado que não é jurídico. Por mais que haja ali um dano, esse dano não pode ser reputado juridicamente ao nosso querido julgador. Porque o julgador, tecnicamente falando, ele não pode exigir conduta diversa daquele agente. Né? Então, por essas e outras, a gente acaba com um desafio muito grande como advogados, que é não só cuidar da prova, mas tentar conduzir a prova para que, na resposta aos quesitos, na construção do laudo, o perito acabe afirmando algo que fique claro no tocante ao comportamento daquele autor do dano, né? Daquele pai, daquela mãe que abandonou afetivamente o filho, ter sido algo que possa se enquadrar como um desrespeito, como uma afronta a um dever inerente ao poder familiar. Se você não fizer isso, a tendência é que caia no campo do mero de sabor, infelizmente, de uma... até às vezes algo sério, que causou na pessoa uma psicose, às vezes, até. Não é? Um problema sério realmente do ponto de vista da saúde mental, mas que não pode ser atribuído à conduta do pai. Então, perceba, como a questão é muito mais técnica do que, diria eu, emocional, não é? Nós temos que conter nesse momento aquilo que a nossa emoção, o nosso senso de justiça dita, para com a frieza de um técnico aplicar a tecnologia do direito para obter um resultado positivo para o nosso cliente. Prova disso, eu não gosto de falar as coisas assim, de um modo aberto, não, né? Eu costumo dizer que quem tem café no bule fala e prova, né? Eu mandei para você, Tânia, 8 julgados. Eu vi, eu não consegui ler todos. Você me mandou agora. Os 7 primeiros são sobre abandono afetivo. Abandono afetivo. Eu não sei se há como disponibilizar isso para os interessados, né? Mas todos eles seguem a mesma... A gente divulga o nosso e-mail e as pessoas que tiverem interesse podem mandar os telefones. A gente cadastra nesse grupo de WhatsApp, onde lá eu disponibilizo todo o material. Então fica aí a dica para o pessoal tá podendo. Doutora Cristina, se puder colocar aqui no chat o nosso e-mail, o pessoal tá mandando. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Desses 7 primeiros acórdãos, os 6 primeiros negam. Negam, né? E são histórias interessantes. Então, você lê o texto, óbvio que a gente não conhece o teor dos autos, né? Não fui pesquisar o inteiro teor. Li apenas o acórdão. Mas, note, dá a impressão, não é, de situações realmente, algumas, nem todas, mas algumas situações
que mexem até com quem está acompanhando, ouvindo a história de vida daquela pessoa que chegou no ponto, pelo tamanho, pela falta de amor paterno, pela falta de amor materno, que foi a justiça buscar algum tipo de reparação. Não encontra muito oportunismo nesse momento, encontra mesmo tristeza. E a gente tem que respeitar isso. Mas, juridicamente falando, do ponto de vista da tecnologia do direito, improcede a prescrição. Por quê? Porque não demonstrar violação a dever decorrente da relação de parentalidade, né? Violação decorrente do não cumprimento ou do cumprimento excessivo, tem aqui o abuso do direito também, que se refere ao exercício do poder familiar. Então, é esse mais ou menos o universo dentro do qual tem que se trabalhar nessa questão da responsabilidade civil, pensando em abandono afetivo. Eu não sei se eu fui claro, tem mais uma questão que eu quero falar, que é da prescrição, né? Está claro. Perguntas aqui, inclusive. Posso falar da prescrição? Por favor. Vamos lá. É prescritível. A gente tem que lembrar o seguinte, o que é imprescritível, e essa é uma confusão muito comum quando se fala em dano moral. O que é imprescritível é o respeito aos direitos da personalidade. Então, alguém que ofende outra pessoa de modo reiterado, essa pessoa, a qualquer tempo, ou cometeu um ato cujos efeitos continuam marcando a vida da vítima, a qualquer tempo pode ser demandada para cessar o ato, para que haja uma conduta de correção daquele contexto, daquele quadro que leva ao dano moral, que leva à ofensa, à agressão aos direitos da personalidade. Agora, note, o direito à indenização é patrimonial. Então, isso é tranquilo, é pacífico hoje. Essa discussão, para quem é do direito do trabalho, é muito comum também, né? Tantas defesas de teses de imprescritibilidade no que toca ao direito a ser reparado por danos, por exemplo, inerentes ao ambiente do trabalho, que acabem vitimando o trabalhador no que toca à sua saúde e sua segurança. Grandes nomes chegaram a defender imprescritibilidade. Errado, né? E aqui não tem como falar que é uma tese. É sempre respeitável o posicionamento, mas errado. Por quê? Porque é direito patrimonial a indenização. Você cessar o que ofende, imprescritível. Agora, você buscar indenização, prescritível. E a jurisprudência é muito tranquila em dizer que o prazo prescricional é de 3 anos. Sim. 3 anos. É artigo 206, parágrafo 3º, inciso 3. Inciso 5. É 206, parágrafo 3º, inciso 5, do Código Civil. 3 anos. A contar do quê? Essa pergunta é boa, né? A maioridade, né, doutor? Da maioridade. Porque não corre prescrição contra menor. Então, da completou a maioridade, 3 anos é o que você tem de tempo para buscar esta indenização. Lembrando que é perigoso brincar com a história da imprescritibilidade. Alguns, já ouvi colegas falando, é uma tese, eu vou defender. Não é assim, não. Porque você vai pleitear uma indenização. O valor ali da causa que você atribuiu, no caso de improcedência, artigo 85, parágrafo 2º do CPC, é a base de cálculo para os honorários sucumbenciais. Vai explicar para o teu cliente isso. Aí vem, Tânia, o que eu chamo de efeito alô. Por que efeito alô? Porque você vai ter que ligar para o teu cliente. Aí você liga e vai dizer alô. Ele vai dizer alô. Por isso efeito alô. E você vai dizer, lembra daquela ação? Lembra que eu te falei que, olha, dava certo. Lembro, então. Pois é, foi julgada. Ele vai falar, foi? Foi. Então tá, tem 2 notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que já foi julgado. E a ruim, que você perdeu. E você vai falar assim, só que tem uma outra notícia pior ruim. ainda, né? E uma pior ainda. Tem uma pior ainda. Lembra que eu falei que você teria direito a uma indenização? Lembro, perfeitamente. Pois é, né? A vida é cheia de surpresas. Ou, como diria meu querido amigo, professor Davi Furtado Meirelles, né? A vida tem circunstâncias tais que às vezes nem para frente nem para trás. Você fala isso para o cliente, acalma o ânimo dele, aí você diz, você não levou, mas saiu com um débito de 10% a 20% do que você pediu. Vai explicar para a criança. Aí ele vai falar assim, não, recorra. A Luciana, nossa amiga juíza, fez a webinar com a gente, está presente. Boa tarde, doutora. É complicado, eu acho que a pior coisa é exatamente isso, né? Você tem que falar. Por isso que a gente não pode nunca prometer, né, doutor? Nunca. Duas coisas que o advogado honesto faz. Exatamente isso. 2 coisas que o advogado honesto não faz. Primeira coisa, garantir o resultado. Segunda coisa, dar expectativa de tempo de duração do processo. Não pode. Você não tem domínio quanto a isso.
né? E lembrar que direito é produto cultural. Por mais que a gente não concorde com o posicionamento, se tiver fundamento, né? Se for possível intelectualmente você compreender o caminho, não é, pelo qual saiu dos fatos, aplicou o seu direito e chegou-se a uma conclusão, por mais que você concorde com isso, é uma interpretação e tem que ser respeitado. Direito é produto cultural, né? Então, por essas e outras, no final das contas, o risco é muito grande. Tem que estudar antes. E tem que saber que o risco da prescrição, nesse caso, é muito grande, porque a rigor, né? E aqui, fugindo até um pouco da minha premissa anterior, tá certo. Então, estamos falando de uma questão patrimonial, direito à indenização, não da tutela dos direitos da personalidade, né? E isso é tranquilo já hoje, viu, Tânia? Os estudiosos de direito civil que se debruçam sobre isso são muito tranquilos a ser. Doutor? Eu gosto muito de estudar esse assunto e posso dizer, unânime, que então não tem muita dúvida. A discussão do prazo existe ainda. Posicionamento majoritário 3 anos. Como eu sabia que isso teria perguntado, salvo engano, o arquivo de número 5 ou 6 fala uma decisão que fala de prescrição. Essas decisões são 2 acórdãos que tratam da prescrição que eu quis disponibilizar também para vocês. Beleza? Perfeito. Alguma coisa? Não, acho que foi a questão do dano existencial, já foi também abordada. Acho que podemos passar para o outro ponto, doutor? Vamos para a infidelidade? Vamos falar. Então, aí nós combinamos de falar um pouco sobre a infidelidade, né? Isso. Dos menininhos sem vergonhinhas e das menininhas sem vergonhinhas. Vamos falar um pouquinho deles, né? Deixa eu ver. Arnaldo, certamente, é isso mesmo. Arnaldo fez um comentário aqui sobre a jurisprudência. Até bastante o que eu falei. Vamos lá. No que se refere agora à questão da infidelidade. Vamos por partes aqui. Outro tema que tem tabu por trás, porque é muito complicado para a gente falar sobre infidelidade sem entrar em ideologia pessoal, não é? O que você acha da vida, o que você acha da liberdade das pessoas, da restrição a isso, se você acha possível ou não conter emoções. Então, isso é bem complicado. Também dos combinados, né, entre casais, né? Mas aí fica mais fácil, Tânia. É onde eu vou chegar. Porque se você tiver combinado, está resolvida a briga. Né? Mas como diz... sempre tem aqueles que vão querer se aproveitar. Mas vai perder. Como diz Pablito, como diz o grande professor Pablo Stous Gagliano, né, sobre esse tema, quando você tem o arranjo, acabou o ilícito. Como é que eu posso dizer que eu esperava a conduta jurídica diversa ou conduta diversa de alguém que eu mesmo autorizei a ter aí um comportamento diferenciado, né? Se eu autorizei, eu sabia previamente. Se eu sabia previamente, houve transparência. Se houve transparência e a pessoa agiu do modo que eu autorizei expressamente, de modo inequívoco, antes, houve lealdade. Quais são os 2 pilares de sustentação da boa-fé objetiva? Lealdade e transparência. Logo, é lícito o ato. E tem um outro detalhe importante. Não se fala claramente no nosso sistema que alguém que é causado, é verdade, neurose de clareza do professor Pablo, né, Antônio? O professor Pablo Stouze diz que ele tem neurose de clareza. É um grande professor. Mas continuando. Pablito é sensacional. Mas continuando. Não tenho amizade com ele, eu sou conhecido apenas dele. Estou falando do Pablito porque ele se apresenta dessa forma. E a gente desenvolve um carinho pelo brilhantismo dele, que acaba utilizando o apelido com o qual ele mesmo se trata, né? É fenomenal, professor Pablo. Eu tenho muita amizade com o Rodolfo Pamplona, que é o parceiro dele no curso. Pablo eu conheço apenas, mas é uma pessoa os poucos contatos que eu tive com ele me fazem um grande admirador da figura do professor Pablo. Mas continuando, né? Olha só, o que acontece? Se eu autorizei, tem um outro detalhe que tem que ser pensado. O Código Civil e a legislação como um todo não traz em nenhum momento que uma pessoa casada, que uma pessoa que tem uma relação de união estável com outra, enfim, que tem uma formação familiar horizontal com outra pessoa. Ninguém, em nenhum momento, nenhum texto legal brasileiro traz que essa pessoa não pode ter relações sexuais com um terceiro ou com uma terceira. Não traz. O que a nossa lei fala é em respeito
E dá para se falar em fidelidade. E ainda assim há discussão sobre isso. Né? Seria interessante uma live só para falar sobre o que é fidelidade, Tânia, e se realmente a lei exige fidelidade. Mas vamos lá, vamos ficar nessa premissa de que exija. Né? Fidelidade ela é a característica de uma conduta de quem é fiel. Né? Quem é fiel? É aquele que age de acordo com as expectativas desenvolvidas pela sua própria conduta no outro. Isso se aproxima muito do conceito de leal, por isso que eu falo em boa-fé. Eu sou fiel ao meu cônjuge. Eu sou fiel ao meu companheiro. Por aí vai. Se eu compartilho com ele pode ter relações extraconjugais e eu também, e eu o faço, eu deixei de ser fiel? Não. Aí que tá. Aí que tá. Exatamente aonde vai pegar. Exatamente. E é por isso que depois, quando há o arrependimento, não tem como. Você fala, olha, vai gerar direito à indenização, à reparação de danos. Alguém poderia falar, não, Gilberto, mas daria direito ao divórcio. Mas o divórcio hoje em dia não precisa de nada além do eu quero. Não tem que provar culpa mais, né? Nada, mas nem eu quero, ponto. A ponto de grandes juristas, diria eu, grandes familiaristas, e eu cito aqui por todos o professor Flávio Tartucci, serem defensores do projeto do divórcio unilateral, não é? A pessoa vai até o cartório, diz eu quero me divorciar, e depois é apenas comunicado ao cônjuge que já está divorciado. Olha só, se gerar essa discussão. Então, note, não tem como falar da relevância jurídica aqui, me parece, de modo sério, não tem como, de uma conduta de alguém que tem relações extraconjugais, por exemplo, se existe um casamento aberto. Agora, qual que é a dificuldade que existe? Provar isso, né? Provar isso, né? Provar isso. A prova é absolutamente difícil. Porque se a pessoa... Então, eu digo, você teve relações extraconjugais. Aí vem o réu e fala, não, era aberta a nossa relação. Quem apresentou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor foi o réu. Foi o réu, ele que tem que apresentar a prova. Se foi o réu que apresentou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo, a prova é dele. Artigo 373, inciso 2. Não é? Esse é o grande X da questão. Então, por essas e outras, no final das contas, o que nós temos, né, é uma situação de dificuldade extrema da prova, a não ser que haja, de repente, um contrato mesmo entre as partes nesse sentido. A ponto de eu falar, se isso for combinado com as partes, tem que existir um contrato, né? Tem que ser documentado. É o que se fala normalmente. É muito difícil nós, como advogados, chegarmos a esse ponto, porque as pessoas têm constrangimento de chegar no advogado e falar, note bem, eu vim te procurar porque a gente combinou um negócio diferente, né? Não acontece, muito difícil. Mas se acontecer, seria o caso. Nem eu. Mas e conheço pouca gente que teve. E costumo brincar. Alguns falam que tiveram, eu falo, mentira sua. Não teve nada, tá inventando. Mas é na base da brincadeira, Tânia. No final seria isso daí. Tem uma situação diferente. Casais que praticam swing. Aí fica fácil de provar. Porque me parece que há um consentimento tácito, né? Se o casal frequenta uma determinada localidade, um determinado local em que isso é praticado realmente. Basta provar que o casal frequentava aquele lugar. E normalmente você tem outros meios agora para provar isso daí, mais fáceis, que não tem como negar um consentimento tácito. Quem vai com a sua esposa, com a sua companheira, com o seu marido, com o seu companheiro, seja lá qual for a formação familiar em questão, quem vai a um lugar onde se pratica isso para praticar, está consentindo, obviamente, que o outro o faça. Não teria razão de ser para vir pleitear uma indenização. Por que eu toco nesse assunto? Porque há casos. Teve um caso interessante, narrado na doutrina, inclusive, de uma pessoa, um casal que foi, o marido se arrependeu. Na hora que entrou no quarto, se arrependeu, saiu, tentou bater na porta para demover a mulher e a mulher não abriu a porta. Teve lá a relação com outro cara. Quando chegaram, e era ele o mentor intelectual da brincadeira, ela não queria. Ela foi a contragosto, né? Bem, resumindo a história, ele propôs uma ação indenizatória dizendo que teve arrependimento, olha isso, arrependimento, que seria como se fosse um arrependimento eficaz,
que tentou dissuadi-la de fazê-lo, que ela não havia ainda iniciado o ato, porque não dava tempo de ter iniciado, que dava para ouvir de fora o que estava acontecendo, e que ela, com certeza, ignorou o pedido dele para que ela não fizesse e levou até o fim aquilo. Ela respondeu que não ouviu, mas mesmo que tivesse ouvido, teria o direito de ir até o final, porque foi ele que impôs aquilo a ela. E ela tem o direito de não voltar mais atrás. Né? E virou uma confusão danada e o juiz não condenou na indenização. Realmente não, foi ele que causou tudo. Sim. Então, perceba como a coisa é interessante. Né? Mas, nesse caso, falando de consentimento para essa quebra, é possível. Esse é o primeiro ponto. Segunda questão importante, e nós temos apenas 15 minutos, então vamos direto ao Madureira falando que o juiz ficou irritado. Não sei, eu acho até que talvez ele tenha razão. Mas seguindo aqui para a próxima questão importante, né, que seria dentro ainda do debate da infidelidade, nós falarmos sobre o que acontece normalmente, que é a infidelidade sem que haja nenhum tipo de consentimento do outro cônjuge no tocante a esse comportamento. Né? Aí sim, nós temos a massacrante maioria das situações. Nessa situação, me parece muito difícil você negar que há uma ofensa ao universo dos direitos da personalidade. E aqui eu tenho um problema pessoal, Tânia, eu vou te confessar. Um problema ideológico meu, um problema de consciência, no que se refere ao que é certo, o que é errado, de formação moral, eu não sei. Mas, na minha visão pessoal, não tem como você negar que uma pessoa que é traída, né, ela não sofre danos morais. Por quê? Porque quando você de verdade se entrega a uma relação conjugal, poxa, surgem laços ali que marcam... Expectativas, né? Expectativas que se tornam aí firmes, né? A base do relacionamento, né? Eu acho, concordo com você, nem acho, entendo isso. A pessoa acaba desenvolvendo uma certeza, por assim dizer, não é? Que há uma relação de pertencimento. Ah, mas isso é coisificar a pessoa. Não é coisificar. Porque além da quebra do pertencimento, tem um outro detalhe. Tem uma geração de sentimento de insuficiência. A pessoa fala, eu não fui suficiente para aquela outra pessoa. E você se sentir insuficiente é você ser minorado enquanto pessoa humana. Me parece que isso gera um dano e não tem como negar. Segundo ponto, há aqui uma quebra de lealdade absurda. Porque não tem como falar que foi leal aquele que, pelas costas do cônjuge e do companheiro, manteve relações extraconjugais. Foi desleal. Se foi desleal, descumpriu, talvez, o dos deveres, e também não contou, né? Então foi pouco transparente. Cumpriu os dois principais deveres laterais ou anexos da boa-fé. Quando você vai ao Código Civil e analisa o artigo 187, parte final dele, você percebe que lá consta expressamente que agir de modo contrário à boa-fé, caracteriza ato ilícito. E o artigo 27, fala do dever de reparar o dano, ele menciona expressamente os artigos 186 e 187. Então você tem a construção no direito positivo, no Código Civil, do que é necessário para se concluir pela indenização e ponto. Então, a minha visão de Humberto Maestro como estudioso do direito. Entendi. E ainda tem a situação, né, doutor, agora desses relacionamentos virtuais, onde não há o contato físico. Mesmo assim, a deslealdade. Muita gente ainda entendendo que não há essa deslealdade, o que eu acho que é totalmente contrário, né? Sim, e existe um negócio muito interessante, Tânia, sobre esse ponto, que é o seguinte: saiu, eu não me lembro agora a fonte, mas foi um jornal recente, um jornal grande, Estadão, Folha, eu não me lembro agora, ao certo, o Globo, um desses jornais de maior circulação, a informação de que nesse período de quarentena, o maior número de divórcios foram causados por infidelidade virtual. Infidelidade virtual. Então, eu vi alguma coisa disso também. Eu entendo o que gera. Eu entendo o que gera. Oi? Eu não lembro se eu vi isso no UOL, uma reportagem que saiu. Por aí. Então, e no final das contas, existe, não tem jeito, existe dano moral para mim, né? Só que quando eu falo isso, né, o pessoal diz que eu sou igrejeiro. Fala, você é igrejeiro, você... Por quê? Porque a jurisprudência não é nesse sentido.
Né? A Não, gente é tem isso que eu ia falar. O problema é não é nesse que não sentido. é um entendimento majoritário aí, né? Não, eu diria mais, não é um entendimento corrente. São poucos os que defendem isso que eu estou falando aqui. Na verdade, o que se tem hoje em dia é que essa traição não seria um dano moral indenizável por si, pelo simples fato. E aí, nossa, eu realmente me contorço quando eu ouço falar em simples fato. É simples fato porque não foi traído. Experimenta passar por isso, né? Então, graças a Deus, Eles entendem que apenas se há exposição, né, do cônjuge traído é que exato. sim gera uma indenização. Apenas nesses casos, né? Eu tive um caso, inclusive, desse que chegou no STJ e o STJ negou também, né? E ele estava pelo cônjuge que traiu, vamos colocar assim. Tive um bom E... resultado para o cliente. Mas é isso daí, eu acho perfeito se entender, não é? Que não há um dano moral inerente a isso. E por que se justifica essa construção? Por vários motivos. Que vão desde do alto número de, como fala, casos, né? O que mostra uma certa tolerância social, até algo muito importante. Nós teríamos aqui uma matéria para outra live só para falar disso. Mas olha só, tem detalhe central, parece. O fato que, no final das contas, nós não temos nem a certeza institucional, não é? E diria de instituto jurídico, de que a monogamia é o melhor formato. Nós estamos numa época em que se discute se o poliamor pode gerar uma formação familiar válida, Ou não é? não, né? Então, É é difícil na falando atual técnica você realmente bater o pé dizendo não, isso está errado. Então, volto a dizer, aquele discurso do começo. Nós temos que ter respeito pelas construções jurídicas, porque, afinal de contas, tudo é produto cultural, direito é produto cultural, e nós temos que nos curvar ao posicionamento da maioria. Simples assim, para que haja a extensão do pacto social. Se isso tudo é verdade, encaminhando para encerrar a questão, o que tem que ser demonstrado para gerar o dever de indenizar? Tem que ser demonstrado o reflexo danoso da conduta da infidelidade. Aliás, o reflexo danoso decorrente da conduta de infidelidade. Exemplo, o marido traiu a mulher e traía publicamente ela, levando a locais que ele costuma frequentar, ou que são frequentados por pessoas do círculo social dela, expondo-a a comentários, expondo-a a construção de visões sobre a pessoa dela, que a minoram. Então, nós estamos falando de ou violação impacte no direito à imagem dela, ou violação impacte no direito à honra dela, com os conceitos jurídicos que imagem e honra tem, não é? Então, isso o caminho necessário para gerar, aí sim, o dever de reparação por danos decorrentes da infidelidade. Gilberto, mas não tem decisão nenhuma, no sentido mais puro, de dizer é infiel, tem que reparar, né? Não. Não tem. Desculpe, só por tem esse, decisões. Tem, só mas por esse não são aspecto, né? representativas. Não, tem sim, mas não são representativas. E a maioria delas é de primeiro grau e acaba tendo reforma. E quando o tribunal mantém, o STJ muda. Porque é um posicionamento meio cristalizado eles. Então, por essas e outras, no atual estado da técnica, pensando no objetivo de uma live, que é levar elementos práticos para você poder direcionar o seu estudo, a sua aplicação prática na advocacia, eu diria, muito provável o insucesso da sua ação indenizatória, pautada apenas no fato e infidelidade. A ponto, Tânia, de eu conhecer vários casos em que na contestação o réu ou a ré reconhece que traiu. Fala, não, realmente traiu. Porém, isso foi sigiloso, ele só descobriu porque ele invadiu o meu celular. Aliás, ele que está violando o meu direito, porque invadiu a minha privacidade. E no final das contas, ou a minha intimidade, né? E no final das contas, julgamento de improcedência. Com o réu dizendo isso. E as sentenças costumam trazer, em que pese possa se firmar que a conduta é altamente contraditória com o que a moralidade exige. Exatamente esse, doutor. O meu Não é? cliente não negou, porque não tinha como negar, existiam trocas de e-mails, né? E a nossa tese foi exatamente, olha, você invadiu o direito de privacidade e, lógico, também não deu, óbvio, mas ele acabou não sendo condenado por indenização por danos morais.
Porque, na verdade, o grande problema aqui, não é, é que, infelizmente, para aquele que foi vítima dessa situação, o que aconteceu foi que, né, a pessoa não foi exposta. É o que se coloca. Quais seriam aqui os direitos da personalidade tutelada? Imagem e honra, vamos colocar assim. O que me parece equivocado, mas é um entendimento muito majoritário que nós temos hoje vigorando sobre o tema. Então, esse é o cuidado. O cliente procurou. Você tem que investigar quais foram os desdobramentos. Teve uma questão muito interessante que passou aqui, né? Então, muito rápido para falar dela, sobre aquela situação que o amante ou a amante ligando para o cônjuge para provocar. Para provocar. E eu ia fazer essa pergunta agora na sequência, cortando um pouquinho, só para o senhor já, de repente, emendar a resposta aí. Como fica a questão da responsabilidade civil do terceiro, né? Do cônjuge que ajudou, do cônjuge não, do amante, né? Pelo simples fato, se é que pode chamar de simples, de ter participado da infidelidade, nenhuma. Nenhuma, né? Porque você não pode atribuir ao terceiro uma obrigação, um dever que não era dele, né? Exatamente. E aqui a gente parte de novo do conceito amplamente majoritário que o casamento ele tem natureza contratual e a união estável também, né? Alguns dizem que também. Então, de qualquer forma, uma relação jurídica, né? Que é firmada entre cônjuge e cônjuge, marido e mulher, ou marido e marido, mulher e mulher, companheiro e companheira, né? Não tem como, pensando na união estável por fim, não tem como você atribuir nenhum tipo de responsabilidade ao terceiro, por mais que ele soubesse o que ele estava fazendo. Porque ele não tem nenhum tipo de obrigação com nenhum dos dois. Salvo, lógico, se houverem situações de exposição, né? Sim. Aí vão envolver outras questões, mas não a questão da infidelidade, né? E mesmo assim tem que pensar em qual foi a contribuição do terceiro, do cônjuge, não é? Que levaria, aliás, desculpa, da amante, que levou a essa exposição. Porque ele foi levado pelo marido, pela mulher, pelo companheiro, por aquele que tem o dever de respeito, de lealdade, de fidelidade. Foi. Perfeito. Quem causou foi o companheiro, foi a companheira, foi aquele que tem o dever de fidelidade. O grande problema entra quando o amante ele provoca a construção de uma situação. É isso que a jurisprudência traz. Então, aquele que fica ligando, por exemplo, fica ligando, esse seria alguém responsável, esse seria alguém que está causando ele próprio o dano. E se comprovado for que o acesso ao telefone, ao número de telefone, foi, no caso, viabilizado pela conduta do cônjuge traidor, vamos chamar assim, do sem vergonha, os dois respondem. Se o amante conseguir este número por outros meios, nesse caso, nem assim responderia. Cometeu o ato ilícito. Isso, jurisprudência majoritária, já coloquei que minha opinião é um pouco contrária com relação a isso. Tá? Perfeito. Doutor, nós tínhamos mais assuntos para falar, nós tínhamos elencado mais assuntos, mas nós temos 1 minuto e 25 segundos para terminar a nossa live. Aqui. Eu até gostaria de iniciar outra, mas eu sei que você tem um compromisso. Eu tenho, infelizmente. Fica o convite para uma próxima, quem sabe até a gente faz uma reunião, uma webinar, né, no Zoom, para poder estender esse bate-papo, que é sensacional. Você sempre, né, nos abrilhantando com tantos conhecimentos. Nós temos muitos amigos aqui, eu queria elencar todos, porque muita gente que não entrava, agora está entrando. Então, queria agradecer a todo mundo, agradecer imensamente a presença de todos e a sua, mais uma vez, e queria passar a palavra para você, para suas considerações finais. Minha querida amiga, eu só tenho para te agradecer, sempre à disposição. Você sabe que sou um soldado dos amigos, né? Então, precisando de mim, sendo possível, nós estaremos juntos a todo e qualquer tudo bem, todo qualquer convite, estaremos juntos. E agradeço ao presidente, doutor Luiz, a todos da OAB de São Bernardo do Campo. É uma honra sempre colaborar. Conte comigo. Espero ter sido realmente, para um professor de direito, é complicado falar as coisas muito rapidinho. Assim. Eu gosto de ficar falando, né?